Esse programa se destina a você que tem passado por lutas. Para você que acha que sua vida não tem mais sentido. Para você que precisa de um milagre e deseja ter um encontro com Deus. A Igreja Mundial do Poder de Deus traz até você histórias de vidas que foram transformadas pela mão de Deus e uma palavra à luz da Bíblia para o seu crescimento espiritual. Que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo guarde a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu gostaria que você já preparasse, meu irmão, minha irmã, o seu copo com água e a sua Bíblia, no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia, no capítulo 2, versículo 8. Apocalipse 2, 8. Apocalipse é muito fácil de encontrar, é logo no finalzinho da Bíblia, é o último livro da Bíblia. E prepare também o seu copo com água para oração, logo após a palavra de Deus. E, sempre lembrando, meu irmão, minha irmã, seja um canal de bênção. Se você conhece alguém, ligue para acompanhar a nossa programação pela internet, pelo nosso site, pela TV aberta, pelo Roku. Graças a Deus, portas estão se abrindo e a igreja está voltando à mídia eletrônica, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos à palavra de Deus. No livro de Apocalipse 2, 8. Primeiro, eu queria só falar um pouquinho a respeito. O livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João, que foi o último dos apóstolos, na ilha de Patmos. Calcula-se que por volta de 95 depois de Cristo. O apóstolo João que escreveu, foi o último dos apóstolos. Amém? E às vezes o livro de Apocalipse, muitas pessoas falam, não, eu não gosto de ler porque é complicado, é difícil de entender, tem muita linguagem, tem muitas figuras utilizadas, ele não é de fácil interpretação. Mas quando acontecer isso, meu irmão, minha irmã, é você pedir a direção ao Espírito Santo. Aliás, toda vez que você abrir sua Bíblia, peça a direção ao Espírito Santo, peça o espírito de discernimento, de conhecimento para a palavra de Deus e certamente ele vai colocar isso em você. Amém? 2:8. Carta à igreja em Esmirna. João escreveu cartas a várias igrejas, Esmirna é uma delas. No 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, entre parênteses, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Vou fazer uma pausa aqui no 9. Como é que ele fala? Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. É um negócio estranho, né? Porque se uma pessoa conhece, vamos supor que você está passando por um momento difícil, um momento delicado financeiramente, passando dificuldades financeiras terríveis, e uma pessoa que te conhece fala assim, eu sei que você é pobre, mas conheço a tua riqueza. Você vai falar, mas peraí, você não acabou de falar que você me conhece, eu sou pobre? Como é que você sabe, como é que você conhece e fala que eu sou rico? No mínimo é uma coisa estranha, mas daqui a pouquinho, mais para frente, a palavra de Deus, como sempre, vai esclarecendo e vai elucidando tudo aquilo que o homem e a mulher de Deus precisam saber. Vamos continuar, no 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. No 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém. O que é a segunda morte, meu irmão, minha irmã? A primeira morte, todos vão passar. Todos. Os que já morreram, os que vão morrer. Ou você conhece alguém que vai ficar aqui eternamente. Não existe. Todos vão morrer. Essa primeira morte não é uma escolha do ser humano. Não cabe ao homem escolher se ele vai morrer na primeira morte ou não. Certamente ele vai morrer. Ou já morreu ou vai morrer. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos vão morrer. Agora, a segunda morte, sim, é uma opção do homem, da mulher. Por quê? A segunda morte é quando você perde a sua salvação. Você perde a vida eterna. Se você optar por não seguir a palavra de Deus, por não praticar a palavra de Deus, por não estar em comunhão com Deus, por não aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, aí você passará pela segunda morte. Essa sim, a segunda morte passa a ser uma opção da pessoa. Ela vai escolher se ela vai ter a salvação, a vida eterna ao lado de Jesus, ou se ela vai perder a salvação e vai para a segunda morte e vai passar a eternidade no ranger de dentes e no sofrimento. É isso que a palavra de Deus nos ensina. No finalzinho do 10, aí, irmão, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então ele fala, você está enfrentando dificuldade financeira, você está enfrentando dificuldade com os homens, alguns dos seus membros vão ser lançados à prisão, mas ele adverte, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, que é a salvação. Então, reconhecia que essa igreja, apesar de ter dificuldades financeiras, de ter provações, de enfrentar obstáculos, se ela se mantiver fiel, só se mantém fiel quem já é fiel, você concorda? Então essa igreja era fiel à palavra do Senhor, porque ele fala aqui, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Até a morte porque ele já era fiel, ele continuar sendo fiel à palavra de Deus. Dar-te-ei a coroa da vida. Daí é que ele se refere à riqueza. Ou seja, era uma igreja, secularmente falando, pobre, sem muitos recursos financeiros, mas fiel a Deus, temente a Deus, praticando a palavra de Deus. Além de ter dificuldades financeiras, ela teria o quê? Tropeços, provações, seriam colocados à prova, seriam até presos, aqui ele fala, lançados ao cárcere, seriam presos, mas mantenha-se fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Por isso que ele fala que apesar da pobreza ele é rico, porque o rico não é o que vai herdar a fortuna aqui na terra, os bens na terra. O rico é aquele que vai conseguir o maior de todos os bens. O que é? A vida eterna. Porque tudo que você conseguir aqui na terra, concorda comigo ou não? Vai ficar aqui na terra. Ou você vai levar? Você vai conseguir levar alguma coisa que você conseguiu aqui na terra quando você morrer? Não. Nem muito nem pouco. Você não vai levar absolutamente nada. Então, a verdadeira riqueza é a sua salvação. É onde você vai passar o resto dos seus dias. Porque por maior que seja a sua duração aqui na terra, 50, 60, 70, 80, 100, 120 anos, isso é uma gota d'água no oceano da eternidade. E nessa eternidade é que você tem que estar preocupado em receber a salvação. Porque você tem duas escolhas. Ou ser salvo e ter a eternidade em paz na presença do nosso Senhor, ou passar a vida, o resto da vida não, a eternidade no ranger de dentes. Independente do que você acumulou aqui na terra. Você pode ter acumulado pouco, muito, nada, mais ou menos. Independente. Isso não vai te credenciar. Ah, mas na terra eu tive tal posto, eu tive tal riqueza, eu tive tal influência, eu era amigo de não sei o quê. Não vai adiantar nada. Não vai carimbar o seu passaporte para a salvação, essa é a verdade. O que você fez aqui na terra para o mundo, você fez aqui e vai acabar aqui. Agora, o que você fez para Deus vai determinar a sua salvação. E veja a discrepância entre as igrejas, irmão. Nós falamos agora na igreja de Esmirna,
que ela era pobre, mas que Deus falava: reconheço que tu és rico. Agora, vamos um pouquinho mais para frente, Apocalipse também, no 3,14. Apocalipse 3,14. Carta à igreja em Laodiceia. Laodiceia era uma região, na época que foi escrita essa carta à igreja, era uma região muito rica. Por quê? Nessa região foi desenvolvida, na época, um produto muito similar ao colírio que tem hoje, que era o único tratamento que tinha para a vista. Então, essa região começou a ganhar muito dinheiro, porque todo mundo que precisava desse tratamento para a vista tinha que se recorrer a essa região e lá pagava por esse produto. Então a região prosperou. É como se hoje o país que tem muito petróleo ou que tem muita riqueza em alimentos, etc., todo mundo vai comprar esse país. A tendência o que é? Ele crescer financeiramente, ele ser um país financeiramente poderoso, porque todo mundo está dependendo de um produto dele. E foi na época que aconteceu em Laodiceia. Continuando. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependo-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém. Então você veja, essa igreja, secularmente falando, ela era totalmente diferente da igreja de Esmirna. Por quê? Ela era uma igreja rica, abastada, tinha poder aquisitivo, tinha influência porque tinha dinheiro. Mas ao contrário da igreja de Esmirna, o que aconteceu em Laodiceia? Ele criou uma autossuficiência, como dizendo: sou rico, já não dependo mais disso, sou abastado, consigo o que eu quero, faço o que eu quero. E criou o quê? Uma separação da igreja com Deus. Uma separação da igreja com Jesus. Uma separação da igreja com a aliança que a vida sido feita. Porque ele achou, a igreja achou, os líderes da igreja, o próprio povo, que já estava rico, sem problemas, que não precisava mais se preocupar com as coisas. Ou seja, que ele não precisava de Deus. E quando Deus fala que ele não está nem frio, nem quente, está a ponto de vomitar, você vomita, desculpe, pode ser até que nesse horário você esteja almoçando ou jantando, perdão, mas quando você vomita alguma coisa, é uma coisa que já esteve dentro de você. Então essa igreja já esteve dentro do coração de Deus. E quando ele vomita, é porque essa coisa que está dentro de você está te fazendo mal. Quando você come alguma coisa estragada, você ingeriu, ela está dentro de você. Para você vomitar, você tem que ingerir. Você ingeriu porque aquilo está te fazendo mal, você não está conseguindo mais ficar com aquilo dentro de você. E é exatamente isso. Imagina uma igreja provocando esse mal-estar em Deus. Por quê? Soberba, arrogante, prepotente, vaidosa.
fazendo negócios com o mundo, fazendo alianças com o mundo, esquecendo da aliança com Deus. Aquilo provocou um mal-estar. Então ela é uma igreja fria, acomodada, morna, nem fria nem quente, está a ponto de vomitar-se. E mais para o final, quando ele fala, é no 20, isso exatamente. Eis que estou à porta e bato. Estou à porta e bato. Volta para mim aqui um pouquinho, por favor. Quando você está à porta e bate, é que você está dentro ou fora? Você está fora. Se alguém bate na porta da sua casa, você está sentado na sua casa, alguém bateu na porta, é porque ele está do lado de fora. Então aqui, quando Jesus fala que estou à sua porta e bato, é porque ele está fora da igreja. Ele abandonou aquela igreja. Ele está disposto a voltar, desde que as pessoas o aceitem. Mas ele já está fora da igreja. Uma igreja soberba, arrogante, prepotente, uma igreja que se divorciou da palavra de Deus. Jesus já não opera mais nessa igreja. Quantas igrejas você conhece desse jeito, meu irmão, minha irmã? Quantas igrejas? Pense que Jesus não opera mais. Você não vê mais milagre, você não vê cura, você não vê libertação, você não vê pregação da palavra de Deus, ou a pregação ocupa 5, 10 minutos do culto. É um absurdo isso. É um absurdo. Tem espaço para tudo no culto, menos para a palavra. Quantas igrejas você conhece desse jeito? E a palavra é rápida, é meio uma obrigação. Então Jesus já abandonou. Ele está do lado de fora dessa igreja que se acha dona da situação. Mas na sua infinita misericórdia, ele ainda dá mais uma oportunidade. Fala, estou à porta e bato. Quem bate é porque, apesar de estar do lado de fora, quer entrar. Jesus quer entrar de novo no seu coração, na sua vida. Se Jesus está do lado de fora da sua vida, por alguma coisa errada que você fez, ou por atos que você continua fazendo, Jesus quer entrar na sua vida. Mas você tem que permitir. Você tem que estar com o coração preparado para isso. Quando ele fala, estou do lado de fora, bato a porta. É porque ele quer entrar. Se ele não quisesse entrar, ele passaria ao largo. Ele não bateria a porta da igreja, ou não bateria a sua porta. E no 21, desculpe. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. E assim como eu também venci, me sentei com o meu Pai em seu trono. Você quer sentar ao lado de Jesus no trono? Você quer ser um vencedor e ter sua salvação? Pratique a palavra de Deus. Escute quando o Espírito Santo fala no seu coração. Ele está pronto para te receber. E quando existe alguma admoestação, alguma advertência, você não tem que tomar isso como um ato ruim. E aqui no versículo 19, ele fala, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Isso é a sua vida, você pratica. Você nunca repreende seu filho? Você nunca adverte seu filho? Lógico que adverte. Ah, então você não ama o seu filho porque você faz isso? É exatamente por amar que você repreende e adverte. Então, quando vem uma repreensão de Deus para você, quando vem uma repreensão do Espírito Santo, quando vem algo que te incomoda por parte de Deus, por parte do Espírito Santo, ou de um homem de Deus, ou de um pregador que te adverte sobre uma atitude errada que você está fazendo, sobre algo que não é de Deus, você não tem que olhar para o pregador ou para quem te alertou sobre isso com olhos ruins, muito pelo contrário. Se ele está se alertando, admoestando, é porque ele te ama. O pregador te ama, a ovelha. Ele tem que amar a ovelha, ele está te alertando. Se você continuar nessa prática, é o que Jesus fez com essa igreja. Se você continuar nessa prática, você vai ser vomitado. Você vai ficar do lado de fora. Então, meu irmão, não encare isso. Quando o pregador fala alguma coisa, baseado na palavra de Deus, é para o seu bem. Nós não podemos, pura e simplesmente, concordar com tudo que, se você estiver errado, se você estiver em discordância com a palavra de Deus, nós vamos falar para você. É nossa função como pregador.
Porque nosso compromisso é com a sua salvação. Nosso compromisso não é em ficar bem com você. Nosso compromisso não é ser seu amigo. É lógico. Nós adoramos, nós amamos vocês. Mas nosso compromisso maior é com a sua salvação. Acima de tudo, com a sua salvação. Porque nós, como homens de Deus, nós vamos prestar conta a Deus. Nós vamos prestar conta da vida das nossas ovelhas. É isso aí. Nós vamos ter que prestar. Mas por que você não advertiu a ovelha que ele estava fazendo tal coisa errada? Por que você não alertou sobre isso? Por que você deixou a igreja não ficar nem quente nem fria? Por que você não alertou sobre a salvação, sobre a vida eterna? E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos sempre pregar a palavra de Deus. E sempre alertar você sobre a Bíblia, sobre esse livro sagrado. Amém? Eu gostaria que agora você preparasse o seu copo com água. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a nossa oração para abençoar a sua casa. Enquanto isso, eu queria, meu irmão, pedir a sua ajuda para a obra de Deus. Se o Espírito Santo tocou no seu coração, se você acha que o nosso apóstolo Valdemiro Santiago é um homem de Deus, que a Igreja Mundial do Poder de Deus aqui na América é de Deus, nós somos homens de Deus para pregar a palavra de Deus aqui na América, ajude a obra. Conforme seu coração determinar, com alegria. Aí você tem as contas da igreja, no Banco Wells Fargo, Bank of America e o Chase. Ajude a obra de Deus na América. Realmente nós estamos passando por dificuldades financeiras aqui, nós precisamos da sua ajuda urgente. Se você quiser ajudar, pode fazer o depósito direto, com alegria no seu coração. Amém? Glória a Deus. Pegue o seu copo com água, agora nós vamos orar e agradecer a Deus e pedir a misericórdia e a clemência. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos na sua santa e sagrada presença, meu Pai, para glorificar seu santo nome, para te exaltar, para te bendizer, para colocar a nossa vida nas suas mãos, Senhor. Nós somos servos obedientes e ovelhas fiéis. Guarda nossos passos, guarda nossos caminhos. Meu Pai, determina agora a cura, a libertação dos vícios, a prosperidade financeira na vida do teu povo. Eu repreendo toda obra maligna de Satanás em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo agora. E todo o mal que vem afetando essa casa, essa família, essa senhora, esse homem, essa criança, esse jovem, essa doença, meu Pai, a miséria, a falta de prosperidade, a ansiedade, a insônia, meu Pai. Todo o mal que afeta a vida dessa família seja quebrado agora. Eu tomo posse da tua bênção e entrego na vida do teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Beba da água abençoada. Que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue a ser o seu guia.